Boa noite, pessoal. Sou a professora Vanessa Bonatti e na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho da parte prática da aferição da pressão arterial. Então, na semana passada, a gente teve a aula aí sobre os conceitos de hipertensão, quais são aí principal a parte de circulação, circulação pulmonar, circulação sistêmica, e também as medicações que são usadas aí principalmente na hipertensão arterial, que daí são o tratamento farmacológico e também o tratamento não farmacológico. Então, são os principais conceitos aí para vocês terem uma compreensão como que é feito o tratamento da hipertensão arterial. Então, hoje a gente vai ver na prática, né? Então, no vídeo, que eu vou no final indicar para vocês, como que é feita a aferição da pressão arterial com o aparelho aí, o esfigmomanômetro, junto com o estetoscópio. Então, hoje a gente sabe que tem vários tipos de aparelhos que a gente consegue fazer a aferição da pressão arterial, né? Sendo aparelhos digitais, que são mais comuns e utilizados, e também o esfigmomanômetro e o estetoscópio, que esse daí é o que vocês vão conseguir aí ter no nosso curso, que a gente, quando voltar, provavelmente aí nas nossas aulas, a gente vai ter uma aula prática aí sobre a aula que a gente vai ter hoje. Então, vamos lá para os conceitos. Então, só para continuar a parte para vocês relembrarem, né, como o que se baseia a pressão arterial no nosso corpo. Então, a pressão arterial, normalmente, ela vai ser transcrita com o valor da pressão sistólica, seguido pelo valor da pressão diastólica. O que é a pressão sistólica? A pressão sistólica a gente considera como a pressão máxima, né? Então, é a parte quando o coração ele faz a contração. Então, quando ele faz o processo de contração, a gente obtém a pressão ou força máxima considerada a pressão sistólica. E quando ele faz o relaxamento, a gente considera como força mínima ou também pressão diastólica. Então, dessa maneira, a gente consegue daí transcrever e também fazer a aferição da pressão arterial. Como que a gente considera aí, né, no caso, essa pressão exercida nos vasos sanguíneos como pressão sanguínea normal? Então, os valores considerados normais, né, ou valores ótimos de pressão arterial, vai ser considerado de 120 a 80 milímetros de mercúrio, também aí popularmente conhecido como 12 por 8. Então, toda pressão que ela tiver com valores abaixo aí de 120 na pressão máxima, que é considerada sistólica, e menor também que 80 milímetros de mercúrio na pressão diastólica, a gente vai considerar aí como uma pressão normal. Sendo que a gente também tem que levar em consideração que muitas vezes algumas pessoas já têm algum probleminha aí de alteração na pressão arterial e que muitas vezes pouca alteração, quando ela tem uma pressão já considerada aí alta, né, acima dos valores normais, muitas vezes o organismo ele acaba acostumando com essa pressão. Então, quando ele acaba abaixando muito, né, além do que ela está acostumada, vamos fazer um exemplo, uma pessoa que tem uma pressão aí 14 por 9. Então, uma pessoa que tem uma pressão 14 por 9, a gente já pode considerar, se ela tem uma pressão constante, aí 14 por 9, já pode considerar ela como uma pessoa hipertensa. Então, se ela tem aí uma alteração dessa pressão aí, muitas vezes por um 11 por 8, muitas vezes ela vai sentir aí uma instabilidade, muitas vezes ela pode ter aí como os sintomas de hipotensão. Então, ela pode ficar muitas vezes com náusea, pode ficar muitas vezes com sensação de desmaios, devido ao organismo dela já ter acostumado com uma pressão um pouquinho mais alta, correto? Mas os valores normais, aí, principalmente dos jovens, adolescentes ou pessoas que têm aí uma pressão sanguínea normal, é de 120 por 80, ou também 12 por 8. Então, se a pressão está aí 11 por 8, tem gente que tem até muitas vezes 10 por 8, ou até a mais abaixo que isso, mas se a pessoa ela mantém uma pressão muitas vezes
10/8, ou aí 10 por, muitas vezes, por 9, e ela ainda está se considerando, ainda está conseguindo fazer as suas atividades normais, e ela não está tendo oscilação aí, muitas vezes, que está atrapalhando ela no seu dia a dia, então ela pode considerar essa pressão como normal. A gente não precisa considerar ela aí, muitas vezes, como uma hipotensão. Agora, quando a pessoa ela tem uma pressão abaixo desses valores considerados normais e ela começa a ter incômodos que atrapalham o seu dia a dia, como náuseas, desmaios, isso aí acaba tendo que procurar um profissional especializado e aí dar uma consultada, ver certinho para ver o porquê desse motivo da hipotensão, né? O que está causando essa hipotensão, se ela é constante, se é relacionada muitas vezes a fatores metabólicos, hormonais. Então, por isso que tem que procurar daí uma ajuda de um especialista. Então, a gente vai ver as dicas de como fazer a aferição da pressão arterial. Então, a gente viu como que se baseia a pressão no nosso organismo. Então, a gente vai ver como que a gente vai fazer essa aferição da pressão arterial, principalmente usando aí o equipamento, que é o esfigmomanômetro e o estetoscópio, que é o mais utilizado aí quando vocês vão, muitas vezes, num hospital, num pronto atendimento, é o aparelho que normalmente o enfermeiro, o auxiliar ou até mesmo o médico vai fazer aí a aferição da pressão arterial de vocês. Então, as dicas que eu vou dar para vocês quando vocês vão chegar lá, tanto como vocês como profissionais que vão fazer a aferição da pressão arterial, como também como paciente, quando outras pessoas vão fazer a aferição em vocês. Então, normalmente, a gente não se baseia o diagnóstico da pressão arterial apenas em uma só leitura. Por quê? Pode ter vários fatores que pode oscilar a alterações na pressão arterial. Então, a gente não pode considerar que a pessoa ela é hipertensa com uma leitura só de pressão. Então, a gente tem que ver aí, fazer normalmente o médico, né, que ele acaba fazendo esse diagnóstico. Então, ele acaba fazendo o quê? Ele manda a pessoa fazer uma série de aferições e aí ele vai ter uma média, mais ou menos, dessa pressão arterial, se realmente ela pode ser considerada como hipertensa ou se foi, muitas vezes, algum motivo específico que pode ter causado essa alteração na pressão arterial. Então, por isso que muitas vezes a pessoa pode chegar no pronto atendimento, ou no hospital, ou mesmo na clínica, e na hora que vocês forem fazer a aferição da pressão arterial dessa pessoa, pode ser que dê uma alteração. E pode ser relacionada a diversos fatores, muitas vezes o estresse, o nervosismo dali de estar indo no médico, ou muitas vezes como que essa pessoa chegou no pronto atendimento, se ela foi caminhando, se ela fez alguma atividade física aí no intervalo menor que 60 minutos antes da consulta. Então, tudo isso daí acaba influenciando principalmente na parte da aferição da pressão arterial. Então, tem que ser considerado. Então, a pressão arterial, normalmente, quando vocês vão fazer a aferição dela, o que vocês têm que orientar a pessoa? Normalmente, que ela esteja em repouso, né, de 5 a 10 minutos. Então, o que vocês têm que orientar? Se a pessoa veio caminhando, muitas vezes, né, da casa dela até o local onde que ela vai fazer essa aferição, então sente essa pessoa, né, na cadeira, converse com ela, né, a respeito, pergunte um pouquinho do histórico, se ela é hipertensa, se ela faz o uso de algum tipo de medicamento, e aí espere aí um intervalo pelo menos de uns 5 minutos antes de fazer a aferição da pressão arterial. E sempre quando for fazer a aferição da pressão arterial, sempre tentar buscar a pessoa sentada e evitar com que a pessoa fique com as pernas cruzadas, sempre com as duas pernas retas. Então, isso daí acaba, quando a pessoa ela fica com as duas pernas cruzadas, acaba influenciando também nos valores da pressão arterial. Então, isso daí é importante. Outra coisa que é importante vocês perguntarem para a pessoa, né, nesse intervalo até aí, muitas vezes de dar até os 5 a 10 minutos de descanso antes de fazer a aferição,
perguntar se o paciente está com a bexiga cheia, se praticou algum tipo de exercício físico, ou ingeriu muitas vezes bebidas alcoólicas, cafés, ou alimentos, muitas vezes, que acaba aumentando, né, a pressão arterial. E aí, muitas vezes, depois disso daí, se caso a pessoa alegar que ela fez consumo de bebidas alcoólicas, fumou, sempre é bom vocês orientarem a pessoa aí até uns 30 minutos, né, de intervalo aí, principalmente se ela fez o consumo desses alimentos, bebidas alcoólicas ou até fez o uso do cigarro, é sempre importante ela ter um intervalo aí de 30 minutos antes da medida, porque também interfere nos valores da pressão. Então, muitas vezes, se a pessoa lá não der esse intervalo, o que pode acontecer? Pode acusar aí um valor, muitas vezes, alterado da pressão arterial. E aí não significa que ela é hipertensa, mas muitas vezes esse valor pode ter sido provocado porque não respeitou esse intervalo. E por ser produtos, né, no caso alimentos, café, que são substâncias principalmente que produz aí o aumento, né, principalmente de adrenalina e níveis principalmente de cortisol no nosso organismo, ele acaba potencializando e muitas vezes intensificando aí a pressão sanguínea. Então, pode muitas vezes provocar o quê? Um aumento da pressão arterial e não significa que a pessoa ela é hipertensa. Às vezes ela está ali com um aumento no momento em que ela está fazendo a aferição da pressão arterial causado pelo consumo desses produtos, ou o uso no caso, né? Outra coisa também, perguntar para o paciente se ele fez o uso de medicamentos antihipertensivos, se fez o consumo desses medicamentos, se ele fez um intervalo antes das aferições ou se ele faz o uso constante desses medicamentos. Por que isso é importante? Porque muitas vezes quando a gente não pergunta, o que acaba acontecendo? Na hora que vocês vão fazer a aferição, pode ser que dá um valor um pouquinho alterado. E aí, se caso a pessoa faz o uso de medicamentos hipertensivos aí no intervalo aí, ou não faz um uso correto, pode ser que o valor daí da pressão arterial dela pode ser que dá muito alterado. E aí, para vocês acabar não se assustando muitas vezes pelo valor, aí é sempre bom fazer esse questionamento antes. Então, o ideal, né, para fazer a aferição da pressão arterial, então é manter o quê? O paciente sentado, em repouso aí de 5 minutos antes da aferição da pressão arterial, fazer esse questionamento aí de se ele fez consumo de bebidas alcoólicas, cafeína, fez o uso de cigarros no intervalo de 30 minutos antes ou atividades físicas, fazer o paciente se sentar, colocar o braço numa superfície firme e de preferência na altura do coração, que isso também influencia, principalmente na hora que a gente vai fazer a aferição da pressão arterial. Agora a gente vai ver os procedimentos. Então, só para lembrar para vocês que isso daí ele é considerado em qualquer aparelho que vocês forem fazer. Tanto no aparelho aí que a gente está vendo hoje, que é o esfigmomanômetro, como também no uso de outros aparelhos aí digitais para fazer a aferição da pressão arterial. Então, a alteração se dá em qualquer um dos dois. Então, essas dicas que eu dei para vocês valem para qualquer tipo de aferição. Então, esses procedimentos que a gente vai começar a falar agora vai ser relacionada principalmente com a prática da aferição da pressão arterial com o uso do esfigmomanômetro e o estetoscópio. E só para lembrar que a gente vai fazer essa prática quando a gente voltar às nossas aulas normalmente. Então, o procedimento inicial, sentar a pessoa e o braço dela esticado na altura do coração em uma superfície reta. Primeira coisa que vocês vão fazer é localizar a artéria braquial por palpação. Essa artéria braquial é uma artéria que passa aqui, principalmente no nosso antebraço. Então, ela é bem fácil da gente conseguir fazer a localização dela.
colocar o manguito firmemente, cerca de 2 centímetros a 3 centímetros acima da fossa antecubial. O que é a fossa antecubial? É aqui a nossa articulação da parte aqui do nosso antebraço, que a gente faz a dobra. Então, essa fossa antecubial vai ser essa articulação aqui do cotovelo. Então, a gente vai colocar cerca de 2 a 3 centímetros acima dela, no caso aí o manguito. Centralizar a bolsa de borracha sobre a artéria braquial, para a gente conseguir aí, principalmente, conseguir fazer a escuta, né, do batimento cardíaco. Outra coisa importante, a largura da bolsa de borracha, que é do manguito, no caso, que é a abraçadeira, né? Então, isso daí é uma outra coisa importante que vocês têm que observar. Quando a pessoa tiver um braço um pouquinho mais fortinho do que a abraçadeira que vocês têm ali para fazer a aferição da pressão arterial, vocês sempre, muitas vezes, têm que, ou caso tiver uma abraçadeira maior, né, utilizar a outra, mas sempre tem que ser para a gente conseguir ter tem uma tabela hoje que a gente consegue utilizar, que a gente faz aí quando a gente não tem no momento da aferição da pressão arterial, muitas vezes uma abraçadeira que consiga aí fazer, corresponder a 40% da circunferência do braço, muitas vezes vocês vão ter ali uma abraçadeira pequena na hora de fazer a aferição. O que vocês têm que fazer? Usem essa tabela, que também eu vou deixar no final aí do vídeo nosso para vocês terem acesso. Então, essa tabela vocês conseguem, daí no caso, fazer um cálculo e saber mais ou menos aí a alteração que pode dar uma abraçadeira aí um pouquinho menor do que a circunferência aí do correspondente do braço, né? Ou seja, a abraçadeira está quase ali no limite do braço da pessoa. Uma abraçadeira ideal, ela tem que envolver aí praticamente 80% do braço da pessoa para a gente conseguir ter uma pressão aí arterial correta. Quando ela não envolve, o que acaba acontecendo? Pode alegar muitas vezes uma pressão arterial elevada e muitas vezes a pessoa tem uma pressão arterial normal. Então, por isso que daí tem que usar essa tabelinha aí que eu falei para vocês. Então, sempre é bom, quando vocês forem colocar a abraçadeira, observarem aí referente à circunferência do braço da pessoa. Então, colocar a abraçadeira aí no braço da pessoa, né, em referente à circunferência. Manter o braço na altura do coração. Colocar o estetoscópio, normalmente, com a curvatura voltada para frente. Porque o que acontece? Quando vocês colocam a curvatura voltada para trás, acaba interferindo aí, principalmente, na hora que vocês forem escutar o batimento cardíaco. Então, por isso que tem que ter a curvatura dele voltado para frente. Posicionar a campânula do estetoscópio suavemente sobre a artéria braquial, na fossa antecubial. Ou seja, vocês vão pegar, né, a parte da campânula do estetoscópio, que é aquela parte redondinha dele, e vocês vão localizar ela em cima da artéria braquial de uma maneira suave, onde vocês não acabe fazendo uma compressão excessiva e que muitas vezes acabe inibindo aí de vocês escutarem o batimento cardíaco na hora que vocês forem fazer a aferição da pressão. Sempre solicitar ao paciente que na hora que vocês estiverem fazendo o procedimento, não conversar e nem vocês evitarem de conversar com a pessoa, porque isso aí também interfere, principalmente na pressão arterial, porque quando a gente conversa, normalmente acaba aumentando o batimento cardíaco e, consequentemente, pode interferir aí nos valores da pressão arterial. Então, após vocês colocarem aí a parte da campânula do estetoscópio sobre a artéria braquial, vocês vão inflar principalmente ali a parte do manguito, do esfigmomanômetro, de 10 em 10 milímetros de mercúrio. Por que de 10 em 10? Porque se vocês começarem a inflar de uma maneira muito mais rápida do que de 10 em 10, muitas vezes acaba interferindo também no nível estimado da pressão arterial.
Então, sempre inflar aí de 10 em 10. Após vocês chegarem no nível estimado da pressão arterial, o que vocês vão fazer? Vocês vão proceder à deflação. A deflação é que vocês vão soltar o ar. Aí, é como se fosse uma perinha que vocês vão apertar aí até chegar nesse nível estimado da pressão arterial, que é o nível aí que a gente considera aí que é o limite aí que a gente vai inflar até aí fazer a sua deflação. Então, a deflação vai ter uma válvula que você vai abrir ela levemente do lado dessa perinha e aí você vai proceder à deflação dela. O que é a deflação? É quando você vai tirar o ar aí, principalmente aí da parte da braçadeira. Quando a gente promove a deflação, a gente tem que observar, porque no esfigmomanômetro, ele vai ter ali, nele, a contagem, né? Principalmente ali, os valores em milímetros de mercúrio, onde a gente vai conseguir fazer aí a identificação do valor da pressão arterial. Então, na deflação, sempre olhar ali nos valores e sempre manter ali essa deflação de 2 a 4 milímetros por mercúrio. Porque se a gente fazer uma deflação muito mais rápido que isso, muitas vezes abrir muito, né, soltar esse ar muito mais rápido do que de 2 a 4 milímetros, a gente não vai conseguir aí muitas vezes escutar o batimento cardíaco e obter aí os valores da pressão, principalmente a sistólica, né, que é a inicial. Então, soltar levemente, aí fazer essa deflação de 2 a 4 milímetros por mercúrio e evitando a congestão venosa e muitas vezes o desconforto para o paciente, para você soltar de uma vez o ar. Na hora que você está fazendo essa deflação, aí quando vocês escutar principalmente o primeiro som, ou seja, o primeiro som do batimento cardíaco, aí vocês vão determinar a pressão sistólica, que é a força máxima. Então, quando vocês escutar esse primeiro som, normalmente, o que acaba acontecendo? Quanto mais vai acontecendo a deflação, vai soltando esse ar, mais esse som ele vai ficando mais forte. Então, na hora que acontece o aparecimento do primeiro som, é o valor que apareceu ali no esfigmomanômetro que vocês vão anotar. Então, no caso, vamos fazer um exemplo. Se aparece lá 120. Então, vocês marcam 120, pressão sistólica. Depois, continuando, vocês vão continuar escutando aí o batimento cardíaco, que vai ser no caso da pressão sistólica. Na hora que vocês não escutarem mais nenhum batimento cardíaco, ou seja, aconteceu o desaparecimento do som, aí a gente vai determinar com a pressão diastólica, que é a pressão mínima, né? Que é o do relaxamento. Então, outro exemplo, vamos supor que na hora que sumiu lá o som do batimento cardíaco, vai estar ali em torno de 80 milímetros de mercúrio. Então, na hora que chegar lá, vocês vão anotar 80 pressão diastólica. E aí, para vocês terem certeza realmente se sumiu totalmente o som, a gente escuta aí normalmente de 20 a 30 milímetros de mercúrio abaixo do último som, que é para confirmar normalmente se realmente aconteceu o desaparecimento aí de todos os sons. Aí, confirmando, vocês vão proceder à deflação rápida e total, ou seja, aí vocês vão abrir e vão soltar todo o ar, permitindo aí que a gente encerre a parte do procedimento de aferição da pressão arterial. Caso vocês queiram proceder novamente o procedimento de aferição da pressão arterial, sempre esperar aí um intervalo de 1 a 2 minutos antes de fazer a realização de novas medidas. Por quê? Porque para evitar principalmente um desconforto às pessoas e também a erros de medições. Então, muitas vezes acontece da pessoa querer fazer a aferição, muitas vezes a pessoa não, o médico, né? Ele determinar a aferição da pressão no braço direito, que é o braço que a gente utiliza aí
o mais comum para fazer a aferição da pressão arterial, e também no braço esquerdo. E sempre, muitas vezes, quando dá uma alteração muito significante entre os dois braços, a grande maioria das vezes o médico ele vai considerar o valor maior, ou se não o valor determinado no braço direito, correto? Então, isso daí é importante para vocês terem conhecimento aí, mas o braço mais utilizado, que a gente mais considera, é o braço direito na hora que a gente vai fazer, escolher o braço aí para fazer a aferição da pressão arterial. Caso a pessoa não consiga, né, ou seja, vocês queiram fazer também a aferição em outro local, então a gente também consegue fazer a aferição da pressão arterial aí, principalmente na parte da panturrilha da pessoa, e aí a gente vai ter que usar outro tipo de artéria aí para fazer a aferição e controlar, principalmente encontrar o batimento cardíaco. Então, nessa parte aqui da aferição da pressão arterial, o que eu quero que vocês façam daí, para mim? Eu quero que vocês encaminhem como que é feita a aferição da pressão arterial no esfigmomanômetro, utilizando aí o estetoscópio. O que vocês entenderam da parte prática, e para vocês terem um melhor entendimento, e melhor compreensão, aqui no final eu vou deixar o link aí de uma aula, de um vídeo, explicando aí, principalmente na prática, utilizando aí o aparelho, o esfigmomanômetro, usando o estetoscópio, posicionando aí nos locais para vocês conseguirem identificar melhor aí a aula que a gente teve hoje, a explicação. E aí eu quero que vocês me encaminhem, então, a atividade, explicando como que é feito a aferição da pressão arterial no esfigmomanômetro no estetoscópio, e aí como é feita a identificação aí da pressão sistólica e da pressão diastólica, certo? Aí, em relação a dúvidas, vocês podem me mandar tanto no WhatsApp ou no e-mail, e o pessoal que não está conseguindo muitas vezes fazer a visualização aí no WhatsApp, me avise para eu encaminhar também por e-mail, correto? Então, boa semana para vocês, até semana que vem e boa noite.